Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque o assunto é de suma importância. Olha só o tema da nossa mensagem. O que eu mais preciso? Como dissemos, essa palavra aqui vai dar um entendimento muito amplo para a sua vida. O que o ser humano mais precisa, o que o ser humano tanto deseja, que está dentro dele pulsando. É isso que o Espírito Santo vai passar para nós hoje. Então, preste atenção em todos os detalhes. Nós vamos meditar em duas passagens bíblicas. A primeira se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 28. Porém, antes, vamos abrir uma introdução. Sem mais delongas, já vamos falar. O ser humano precisa, o que o ser humano mais necessita é da presença de Deus. Infelizmente, por causa do pecado, essa visão, esse entendimento foi ofuscado. Essa vai ser a primeira parte do nosso estudo. A primeira coisa que o Espírito Santo quer passar aqui, o que o ser humano mais precisa, mais necessita, é o cerne do assunto, é a presença de Deus. Porém, o ser humano teve, por causa do pecado, esse entendimento ofuscado. Entenda bem, não vamos abrir aqui a Bíblia, mas está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Deus modelou o ser humano do pó da terra, mas para animar o corpo do ser humano, o próprio Deus soprou no nariz humano, no nariz do ser humano. E assim, o que estava em Deus passou a estar no ser humano. O fôlego de vida, a essência do ser humano, a essência do interior do ser humano, está o que? Vem de quem? De Deus. Então, é fácil de se entender que o ser humano precisa tanto de Deus. Mas, como falamos, o pecado, quando o ser humano, Adão e Eva, erraram lá no Éden, o pecado ofuscou essa visão. E o ser humano foi se distanciando cada vez mais de Deus. O ser humano que tanto precisa de Deus, se distanciou de Deus e foi buscando em coisas e pessoas aquilo que somente em Deus se acha, aquilo que somente em Deus essa necessidade é suprida. Vamos ver aqui na carta aos Romanos uma passagem que vai enfatizar mais sobre isso. No capítulo 28, no capítulo 1, melhor dizendo, no verso 28, olha só o que está registrado. E, como eles, falando do ser humano, não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Nós destacamos, está aqui grifado na Bíblia, essa parte, não se importaram em conhecer a Deus. Assim foi o que aconteceu com o ser humano. Adão e Eva pecaram, erraram, foram tirados da presença de Deus, porque esse é o salário do pecado, a morte espiritual, estar afastado de Deus, e eles não se interessaram mais em buscar a Deus, não se interessaram em se reconciliar com Deus, muito pelo contrário, foram se distanciando. E hoje nós vemos no século 21, nessa geração, um secularismo enorme, muito grande. O que é a secularidade? É a ausência de Deus. O ser humano não querendo mais Deus, não colocando Deus na sua rotina, não priorizando as coisas de Deus, não querendo buscar a quem? A Deus. Esse é o resumo da palavra secular. Quando a pessoa ela não coloca Deus na vida dela, quando ela não vive na presença de Deus, não quer buscar a Deus, não quer, como diz aqui o versículo, ter o conhecimento de Deus, ela está vivendo assim, de maneira secular. O ser humano ainda continua muito religioso. Pela religiosidade, ela até confessa, eu creio em Deus, a minha fé está em Jesus Cristo, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tudo isso é apenas uma forma religiosa, porque ela aprendeu assim, porque o pai dela, os avós delas ensinaram assim, aí ela só vai repetindo, mas quando se vê na prática, Deus não tem nada na vida dela, Deus não está incluso em nada na vida dela, ela fala que crê em Deus, mas ao acordar, ela nem agradece por mais um dia, ao ir dormir, ela nem agradece pelos livramentos, por cada momento que ela teve ali no dia, ao comer uma refeição, ela nem agradece pelo pão de cada dia. Veja, estamos falando de coisas simples. E quando se trata de uma comunhão verdadeira e íntima e profunda, aí que a pessoa não tem mesmo. Não vai à igreja, não medita na Bíblia,
ela não ora, ela não faz propósitos, ela, ao ter objetivos, metas, ela não pergunta para Deus se está de acordo, se vai ser uma bênção, ela não coloca Deus na vida dela. Você está entendendo? Por qual motivo? Por qual fator? Porque a pessoa, ela não busca entender o quão necessitada ela é de Deus. Compreenda, realmente o pecado ofuscou essa visão do ser humano. Tanto é que o ser humano foi cada vez mais se aprofundando no pecado, e quanto mais vai se aprofundando no pecado, mais distante de Deus. Porém, em Jesus Cristo, os nossos olhos espirituais são iluminados. Jesus certa vez bradou e disse: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas. Veja, o ser humano teve os olhos espirituais fechados por causa do pecado. Ou seja, por causa do pecado, essa visão, esse entendimento da necessidade da presença de Deus foi ofuscado. Mas Jesus Cristo veio nos despertar. Jesus Cristo veio o quê? Nos dar esse entendimento de volta, veio abrir os nossos olhos espirituais novamente, mas as pessoas não querem, elas preferem continuarem afastadas de Deus. E o primeiro ponto aqui, já coloque atenção, não podemos cair nesse erro do secularismo. Hoje em dia, as coisas, os movimentos, as rotinas das pessoas não induzem elas a se envolverem com Deus. Somente a igreja de Jesus Cristo, que são as pessoas que realmente se converteram, é que estimulam, pregam o evangelho para as outras, para que elas venham se despertar. Mas em nenhuma instituição, em nenhuma coisa aí fora, em nenhum movimento, você vai ver as pessoas induzindo as outras a buscarem mais das coisas de Deus, a se envolverem mais com as coisas que concernem a Deus, com as coisas que se concernem ao reino dos céus. Então veja bem, não caia no erro, coloque a sua atenção, você tem que sair deste vídeo com esse entendimento. Eu necessito totalmente de Deus. Vamos abrir aqui um parênteses para entrarmos num ponto muito importante. As pessoas, elas vivem correndo muito atrás de coisas, atrás de pessoas, atrás de objetivos, e tudo isso porque algo dentro dela tá estimulando ela a isso. Há uma necessidade dentro dela, que como falamos, é a necessidade da presença de Deus, mas ela está negligenciando isso, e essa necessidade vai fazendo ela ficar inquieta. Essa necessidade vai fazendo ela ficar com essa inquietação e buscando em coisas e em pessoas para suprir essa necessidade, mas nunca se supre. Aí a pessoa vive sempre se frustrando, se frustra com pessoas, se frustra com coisas, porque ela teve um objetivo, se esforçou para alcançar, até mesmo alcançou o objetivo, mas não supriu essa necessidade interior. Se a pessoa não entender que ela necessita da presença de Deus, que o que ela mais necessita é a presença de Deus, ela não vai colocar força e nem investir num relacionamento com Deus. Ela não vai querer manifestar a fé em Jesus Cristo. As coisas que concernem ao reino dos céus não serão interessantes para elas. Mas, no contraste disso, quando uma pessoa entende que o que ela mais precisa, mais do que o pão, mais do que a roupa, mais do que a família, mais do que relacionamentos, mais do que amizades, mais do que profissão, quando ela entende que precisa da presença de Deus mais do que tudo, ela vai se aplicar na comunhão dela com Deus, ela vai colocar toda a força no relacionamento dela com Jesus Cristo, na comunhão dela com o Espírito Santo, ou seja, ela vai meditar cada vez mais na Bíblia, ela vai congregar, ir à igreja para congregar junto com os irmãos, ela vai jejuar, ela vai estar mais envolvida com as coisas de Deus, você está entendendo? Ela vai obedecer essa palavra que Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando a pessoa entende que o que ela mais precisa é a presença de Deus, ela vai priorizar aquilo que é eterno e, lógico, ela também vai pôr força na área familiar dela, sentimental, profissional, emocional. Sim, ela vai se esforçar e se aplicar para todas as áreas da vida, mas ela sempre vai priorizar o relacionamento com Deus, ela sempre vai priorizar o reino dos céus.
Entenda, nesse versículo e nessa primeira parte, nós vimos que o pecado ofuscou a visão do ser humano, o entendimento do ser humano. Por isso vemos as pessoas aí fora vivendo de maneira tão secular. Não querem saber de Deus, não querem saber das coisas de Deus, não querem se envolver com Deus. Quando nós falamos de Deus, as pessoas falam que não tem tempo, elas desprezam, elas falam que está muito corrida, elas falam que agora ela não tem disponibilidade. São tantas desculpas, mas se ela entender que o que ela mais precisa, de que essa inquietação que está tanto dentro dela só vai ser saciada com a presença de Deus, ela vai conseguir se expressar como o salmista se expressou. Vimos aqui a primeira parte da Bíblia na carta aos Romanos. Agora nós vamos meditar no livro dos Salmos, no capítulo 42, no verso 2, olha só o que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou. Ele estava em oração em forma de louvor e ele declarou, coloque atenção: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Entenda, o salmista compreendeu que o que ele mais necessita é da presença de Deus. Coloque atenção nesse contraste. Ele disse, a minha alma tem sede. Quando ele fala essa sede, nós logicamente percebemos que ele está fazendo uma comparação com a sede natural, com a sede carnal, a sede física. Quando nós estamos com sede, nós bebemos água. A água é um elemento principal e fundamental para todos os seres vivos. Então, quando ele está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, ele está falando, assim como o meu corpo precisa da água, que é um elemento principal, assim o meu interior precisa de quem? De Deus. Se você entender neste exato momento que o seu interior precisa totalmente da presença de Deus, você jamais vai desprezar as coisas que vêm de Deus. Você jamais vai cair no erro do secularismo. Você jamais vai cair no erro de priorizar coisas e pessoas e se esquecer de Deus. Se você compreender que o seu interior, o seu espírito, a sua alma precisa tanto de Deus, mais do que o seu corpo precisa da água, você vai colocar toda a sua força e toda a sua prioridade no relacionamento com o Espírito Santo. E fazendo dessa maneira, você não vai ficar preocupado, descabelado, inquieto nessa terra. Muito pelo contrário. A paz que excede todo o entendimento vai entrar dentro de você. Quando a pessoa ela tem a lista de prioridades correta, Deus e as demais coisas, a paz que excede todo o entendimento está dentro dela. Logicamente, vão continuar tendo lutas, batalhas, dificuldades, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aí a pessoa priorizando Deus, Deus vai cuidando de cada área da vida dela, principalmente da vida espiritual. Resumindo tudo, se a pessoa priorizar o que de fato deve ser prioridade, priorizar o reino dos céus, as demais coisas o Pai vai acrescentar para ela nessa terra. Ela vai viver a vida abundante nessa terra, mas sobretudo estará caminhando em direção à vida eterna, ao reino dos céus. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. O que nós mais precisamos é da presença de Deus. Amém? Agora é momento de você compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Porque como Deus falou com você, com toda certeza falará com cada um deles. E que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.